o Paquete, espanou, com o livro, puxa de gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir, Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Mais uma vez, as cores vermelhas e verdes dividem a nossa capital, rompem o tom acinzentado das arquibancadas do estádio Serra Dourada e tomam conta da rivalidade entre os torcedores. Ao longo de 73 anos, Goiás e Vila Nova escreveram inúmeras páginas da nossa história com vigor, disputas dentro e fora do campo, belos gols e, claro, sem poder faltar, grandes polêmicas. Levando em conta competições estaduais, regionais e nacionais, as duas equipes realizaram 27 disputas decisivas. Chegou a hora de responder. Afinal, quem leva a melhor no clássico? Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Adversários da fase semifinal do Goianão 2016, Goiás e Vila Nova protagonizam a maior rivalidade do futebol goiano. E por isso, o Futebol de Goiás e suas histórias quer saber hoje um pouco da história deste confronto. Não é isso? Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. É isso mesmo, Rafael, ouvintes do Futebol de Goiás, porque queremos registrar, resgatar e recuperar esta história de quase 50 anos de decisões. Gerliezer. É isso aí, Vinícius, e hoje nós vamos relembrar todas as decisões entre Goiás e Vila Nova, desde a primeira, que aconteceu no Campeonato Goiano de 1966. Aliás, portanto, 50 anos exatos. Estamos no cinquentenário de confrontos decisivos entre Goiás e Vila Nova. Ao longo da história, no Campeonato Goiano, Gerliezer, João Paulo, Vinícius, ouvinte,
aconteceram 9 decisões envolvendo Goiás e Vila Nova. E você, Vinícius, tem ideia de quem leva vantagem nesse confronto? Não tenho a menor ideia, Rafael. O Vila Nova, Vinícius Tondolo, que em 9 decisões do Goianão venceu 5. 1973, 1982, 1993, 2001 e 2005, em confrontos contra o Vila Nova, jogos que definiram os campeonatos estaduais. O Goiás venceu 4 em 1971, 1989, 1994 e, por fim, em 1998, Vinícius. Mas quando falamos em jogos decisivos em fases semifinais, aí o Goiás é soberano. 100% de aproveitamento em 5 semifinais. O Goiás venceu em 97, 2006, 2007, 2011 e 2012, Gerliezer. Vinícius, e eles também já decidiram 3 turnos de campeonato goiano. Em 1996, decidiram o primeiro turno, com o título ficando para o Goiás. Em 2000, eles decidiram o primeiro e o segundo turno, ambos conquistados pelo Goiás. Daqui a pouco, com certeza, nós vamos falar mais, especialmente desse segundo turno do Campeonato Goiano de 2000. Eles também já fizeram a semifinal de turno. Isso aconteceu em 1983 e quem saiu classificado também foi o Goiás. Goiás e Vila Nova e Goiás já participaram também de 6 finais, digamos, indiretas de campeonato goiano, quando as duas equipes não se confrontaram efetivamente, mas estavam em algum tipo de disputa. E nesse tipo de confronto, o Vila Nova obteve 4 conquistas. Conquistou os campeonatos de 77, 78, 79 e 80. É a sequência do tetracampeonato. Já o Goiás conquistou inclusive o seu primeiro título em 1966 e também o Campeonato Goiano de 1986. Confirmando, são conquistas em que os dois times estiveram em disputa, mas não se confrontaram. Não jogaram uma final propriamente dita, Vinícius. E não é só no futebol goiano, no CEP 74.000, que Goiás e Vila Nova já disputaram títulos ou decisões. Foi assim na Série B de 1999, quando o Goiás levou a melhor e ganhou o título. Levou a melhor em cima do Vila, Goiás e o Santa Cruz. Os dois subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na Copa Centro-Oeste, o Goiás conquistou 2 títulos em 2000 e 2001, além de uma semifinal em 2002. O chamado Clássico da Emoção está completando 73 anos de história. Aliás, ponto de partida em 1966. Foi o primeiro título profissional do Goiás, primeiro título da história esmeraldina. E Sebastião Macalé fez parte desta história. Primeiro que eu tinha consciência, né, de que um título do Goiás, jogando pelo Goiás, era alguma coisa extraordinária, seria extraordinária para mim, que estava começando, né, e tinha vivido uma emoção extraordinária, que foi a partida contra o Riachuelo, que nós não caímos, e depois eu me lembro bem que a primeira partida do campeonato foi contra o Anápolis, e nós perdemos a primeira partida por 3-2. Foi a única partida que nós perdemos durante o campeonato. O resto tudo nós ganhamos ou empatamos lá. Este foi Sebastião Macalé, zagueiro campeão pelo Goiás em 1966. Em 1966 o Campeonato Goiano foi disputado em pontos corridos. O último jogo do campeonato foi entre Goiás e Vila Nova no estádio Pedro Ludovico, com o título ficando para o Goiás graças a um 4-2. Naquele dia, olha só, Bessa, João Paulo, Tondolo,
Goiás jogou com Joel, Baltazar, Macalé, Japonês e Dias, Pacuzinho e Índio, Eurípides, Simval, Marrom e Paulinho Dantas. O técnico do Goiás era o Paulo Lázaro. Vila Nova esteve em campo com Romualdo, Sérgio Sintra, Altamiro, Valdemar e Guaraci, Gibraíra e Celso, Everton, Fernandinho, Roriz, Ney e Viquinho. Os gols foram nessa ordem: Baltazar aos 10 minutos do primeiro tempo, Simval aos 15 do primeiro tempo e Ney ao 31 do primeiro tempo. Marrom aos 4 minutos do segundo tempo, Altamiro contra aos 7 minutos do segundo tempo e Celso aos 32 minutos do segundo tempo deu números finais ao placar: Goiás 4, Vila Nova 2. Em 1971, as duas equipes voltaram a se enfrentar no dia 25 de agosto de 1971. Estádio Pedro Ludovico Teixeira. Os gols do jogo foram marcados por Danilo aos 23 do primeiro tempo e Carlos Alberto aos 42 do segundo tempo. O Goiás foi escalado com Joel, Wagner, Japonês, Wilson, Alexandre Neto, Jailton e Adalberto, Simval, Fernandinho, Tuíra e Reis. O técnico Inácio Milani. Já o Vila Nova com Luizinho, Mauro, Altamiro, Dema e Carlos Cunha, Mércio e Armando, Danilo, Guilherme, Afonso e Silvinho. E você, Vinícius Tondolo, citou Alexandre Neto nesta escalação de 1971. Título importante do Goiás. Começou a sequência de 2 títulos da equipe esmeraldina que, para alguns, abriu o caminho do Goiás para o Campeonato Nacional. E Alexandre Neto se lembra muito bem desse título de 71, vencido sobre o Vila Nova. Faltava, se não me engano, 3 jogos, ou 2 jogos. Nós tínhamos ganhado do Grêmio, de Anápolis, e tínhamos que ganhar do Vila Nova, para poder uma melhor de 3 com o Vila Nova. O melhor de 2 jogos, se não me engano. Nós fomos em Anápolis, ganhamos do Grêmio, ganhamos do Vila Nova aqui do primeiro jogo, o Jailton fez um gol, depois fomos para a decisão, né? Então foi uma decisão memorável, nós estávamos perdendo o jogo. No final do jogo, acho que foi escanteio, o Simval empurrou o Bajoso com bola e tudo para dentro, né? Não sei se foi falta, mas só sei que esse jogo marcou bastante, esse jogo com o Vila Nova, estádio olímpico lotado, né? Primeiro título na carreira, a gente novo ainda, né? Então, acho que foi um início muito bom para a gente progredir na carreira. Depois de Alexandre Neto lembrar da conquista do Goiás de 1971, agora nós vamos para uma daquelas mais emblemáticas vitórias do Vila Nova, uma das mais emblemáticas conquistas coloradas em 1973. Depois de vencer o primeiro jogo por 2-1, o Vila Nova perdeu o segundo por 2-0 para o Goiás e venceu na decisão por pênalti por 3-0 e ficou com o título daquele ano. Este é o famoso jogo em que acabou a energia. Olha só, você já sabia, por exemplo, naquele dia o Vila Nova jogou com apenas 9 jogadores desde os 36 minutos do primeiro tempo, quando Fernandinho e Carlos Alberto foram expulsos por reclamar de uma penalidade máxima. Aliás, penalidade máxima cobrada pelo Tuíra e defendida pelo goleiro Luizinho. O jogo foi paralisado aos 21 minutos do segundo tempo, porque acabou a energia elétrica, e ficou parado por 53 minutos. O momento em que o Vila foi campeão, Rafael Bessa, muitos dizem às 2h30. O grito de campeão saiu que horas, hein, Gerliese? 1h26, aí neste caso, já do dia 24 de agosto de 1973. Naquela decisão, Vila Nova jogou com Luizinho, Alexandre, Daniel, Jorge Fernandes e Tasso, Carlos Alberto e Tal, Fernandinho, Natinho, depois Andes, Zé Antônio e Silvinho, depois Lúcio. O técnico colorado era o Gerson dos Santos. O Goiás foi a campo com Amauri, Triel, Macalé, Alexandre Neto e Gilson, Matinho e Tuíra, depois Hertz, Ulisses, Lucinho, Lincoln e Reis, depois Elinho. Nesta partida, vale destacar as memórias de Fernandinho, ele que foi expulso naquele jogo e fala sobre a pressão que a diretoria do Goiás já fazia na arbitragem. Eu acho que ele errou porque hábito erra, mas a influência que ele recebeu do Goiás foi muito grande, né? A pressão que tipo de influência? Forte.
Influência psicológica. O Goiás tinha uma diretoria que trabalhava nos bastidores com muita inteligência. Este título do Vila Nova de 1973, conquistado sobre o Goiás no Estádio Olímpico, conforme rememorou Fernandinho, só saiu nos pênaltis e o repórter Caetano Beghelli fez o registro no momento. Nossa Senhora, vai cobrar de novo. Diz que o Luizinho mexeu. Olha aí, a torcida já tinha pulado o alambrado. E o carro tá comendo lá. A polícia tá distribuindo. Ave Maria, vamos lá. Calma, pessoal, calma. Luizinho tranquilo debaixo do gol. Elinho vai para a cobrança novamente. Eu falei que ia virar uma baderna isso aqui, hein? Se ele pegar esse pênalti agora, ou se o Elinho chutar pra fora, vai virar uma baderna aqui dentro desse campo. Vamos lá. Expectativa, a torcida já evacuou. Pronto, já saiu todo mundo. Todo mundo já saiu. Vamos lá. Luizinho tranquilo debaixo do gol. Elinho ali na expectativa. O alambrado tá cheio de gente. Vai virar baderna isso aqui. Eu tô avisando que vai virar baderna, hein? Seria bom se os policiais não ficassem assistindo a cobrança da penalidade máxima e cobrissem aqui direitinho, conforme era determinado pelo Moreno, porque não teria acontecido isso. Inclusive, atenção. Prepara-se ali, expectativa. Correu, bateu, defendeu, campeão de 73. Esse goleiro é uma parada. Olha aí a baderna, olha a festa. A torcida invadiu o gramado. Estão tomando as camisas dos jogadores, as meias, calções, é a festa da cidade. Vila, campeão de 1973, ano histórico, teve este registro onde o repórter assumiu as vezes de narrador. Daí até 1980 não houve decisões diretas. Em 77, Vila foi campeão, em um quadrangular que ainda contava com Goiás, Goiânia e Rio Verde. O jogo do título foi contra o Goiânia, 1-0 para o Vila Nova. No ano seguinte, o Vila Nova também foi campeão goiano em um hexagonal, que contava com o Goiás, o Atlético, a Anapolina, o Goiânia e o Itumbiara. O jogo do título foi contra o Goiás, e o Vila Nova venceu por 1-0 no dia 22 de abril de 79. Também em um hexagonal, Vila Nova conquistou o título de 1979, o tri da sequência do tetracampeonato. Esta fase que ainda contava com Atlético, Itumbiara, Goiás, Anapolina e Anápolis. O jogo do título do Vila Nova de 1979 foi contra o Atlético, um empate em 0-0. Já no ano seguinte, a confirmação do primeiro tetracampeão da era profissional, o Vila venceu o quadrangular que ainda contava com Goiás, Anápolis e Atlético. O jogo do título foi uma vitória por 1-0 diante do Anápolis. E para relembrar essa sequência de títulos do Vila Nova, em conquistas indiretas de campeonato goiano sobre o Goiás, nós vamos a 1978, quando o Danival fez o gol do título colorado diante do Verdão. Paulinho, correu, bateu, vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! No placar eletrônico da Madeireira Lisboa, Vila Nova 1, Goiás 0, um gol que dá muita alegria ao doutor Isiquirã. Barbiroto, levanta, que vem mais.
Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias viaja pela trajetória dos confrontos entre Goiás e Vila Nova ao longo da história. No bloco anterior, mostramos os primeiros confrontos, rememoramos as décadas de 60 e 70. A história entre esmeraldinos e colorados teve sequência em 1982, com uma final direta no Goianão, que passou por 3 partidas. Primeiro confronto aconteceu no dia 1º de dezembro daquela temporada, 1982. O empate 0-0. 4 dias depois, as duas equipes voltaram a se enfrentar e o Vila Nova venceu por 2-1. A conquista do título colorado foi confirmada no dia 12 de dezembro com o empate 1-1. Neste empate, o Vila Nova foi escalado com Nascimento, Valdo, Timoura, Roberto Oliveira e Cândido, Fausto, Erivelton e Falcão, J. Maria, Reinaldo e Marquinhos, técnico Vail Mota. Já o Goiás tinha Moreira, Zé Teodoro, Gilson Jader, Milton e Adalberto, Toninho Silva, Luvanor e Brás, Cacau, Washington e Carlos Alberto Santos. Neste jogo, os gols foram marcados por Carlos Alberto Santos aos 31 minutos do primeiro tempo e Reinaldo empatando para o Vila aos 36. E aí, você pode ficar na expectativa e pensando, mas não está faltando alguém nesta escalação, Gerliezer? Está faltando, e é justamente ele, Zé Luiz, que conta um pouco desse título do Vila Nova de 1982 e por que ele está faltando. E no treinamento eu falei pra ele, falei, professor, já puto, que eu já sabia que eu ia sair, falei, professor, tem alguma coisa de errado aqui, né? Não, tá tudo certinho, mas tá errado. O J. Risada me falou que eu não ia jogar no domingo. Final do J. Risada falou que eu não ia jogar domingo. Mas como eu tinha recebido a camisa do Mirim, eu peguei a camisa do Mirim normalmente. Falei, tem uma coisa errada aqui, ó. Domingo nós não vamos jogar com 11, vamos? Domingo nós não vamos jogar com 12, vamos? Aí o grilado, falei, nossa, decide aí, vê logo quem que você vai sacar desse time logo. E isso porque eu voltei e nós ganhamos as 12 partidas. 11 partidas precisava você ganhar. Ganhamos tudo. Aí ele virou pra mim, ele abaixou a cabeça. Mas isso aí é você. Eu me lembro como se fosse hoje, peguei a camisa minha e joguei nele. Peguei minha camisa e joguei nele. E saí de lá gritando, Mirim, Mirim, traz minha chuteira de trava. Tirei a chuteira e já fui descalço. O Mirim saiu lá, falou, que minha chuteira de trava. Eu falei na roda, falou, quem brincar ali não joga domingo. Falei pros caras, quem brincar na minha frente não joga domingo. Porque eu vou quebrar qualquer um que passar ali pra fazer graça perto de mim. E na cara dele, que isso? Ô, Boquinha, que isso? Rapaz, você não sabe o suor que eu dei pra ganhar essas partidas aqui? Ser sacado no final da partida, campeonato. Fui sacado. Campeão em 82, conforme citou Zé Luiz, o Vila Nova esteve frente a frente com o Goiás no ano seguinte. Não em uma decisão. Em 1983, as duas equipes se pegaram na semifinal da segunda fase e o Goiás se classificou ao vencer o Vila no dia 13 de novembro por 1-0. O segundo confronto entre as duas equipes aconteceu no dia 20 de novembro e o Vila venceu por 2-1. Em 1986, o Goiás foi campeão em um hexagonal que contava com Atlético, Vila Nova, Itumbiara, Rio Verde e Anápolis. O jogo do título foi contra o Atlético. Vitória esmeraldina por 2-1. 3 anos depois, Goiás e Vila Nova se enfrentaram novamente em uma final de campeonato goiano. A decisão aconteceu em 3 jogos. No dia 27 de agosto de 89, o Goiás venceu por 2-1. No dia 30/8, o Vila Nova deu troco, 2-1 para o Vila Nova. E no dia 2 de setembro, o Goiás ganhou por 3-1 e ficou com o título estadual de 1989.
Olha só, naquele dia o Goiás esteve em campo com Eduardo, Wallace Carioca, Gomes, Boni e Jorge Batata. O Idemar, depois Luiz Carlos, Richard e Pérez. Niltinho, depois Formiga, Túlio e o Wallace Goiano. O técnico era Carlos Gainetti. O Vila Nova foi a campo com Gilberto, Josimar, Wagner, Meri e Tita, depois Marcos Vinícius, Rocha, Cléo e Luvanô, Hernani, depois Rubinho, Zé Roberto e Carlos Henrique, time do técnico Roberto Oliveira. Naquele jogo, o amuleto, Luiz Carlos, que substituiu o Idemar machucado no primeiro tempo, marcou 2 gols para o Goiás. O outro foi de Péricles. Carlos Henrique descontou para o Vila Nova. E este último gol é a nossa atração agora aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Esquinado para o Goiás pela ponta direita. Quase 41 minutos. É Formiga pela ponta. Corre, bate. A bola é movimentada. Péricles e gol! Goiás! Para o Barbanque, indefensável para Gilberto. O futebol consegue provocar tamanha emoção, tanta reviravolta, tanta mudança. É gol do Goiás. Camisa número 10. Depois desta conquista de 1989, Goiás e Vila Nova voltaram a estar frente a frente em 1993. E o Vila Nova quebrou uma sequência de 9 anos sem título após 3 jogos decisivos. Na primeira partida, que aconteceu no dia 1º de agosto, empate 0-0. No dia 8 do mesmo mês, novo empate, 1-1. E no dia 12, a terceira e decisiva partida. No tempo regulamentar, empate 1-1. Na prorrogação, o Vila venceu por 1-0, conquistando a taça de 1993. 8 minutos para acabar o campeonato goiano de 1993. Bem lançado, que ótimo ataque do Vila! Bateu na boca do gol, bola vai gol! Administrador de Goiânia, o prefeito Garcia Forte. Esse gol da Igreja, esse gol é 1030, novidade da moda. Levanta que vem mais. Neste ano de 1993, quando quebrou a sequência de 9 anos sem título, o Vila Nova foi campeão, comandado pelo técnico Roberval Davino, e foi escalado com Sérgio Neri, Alfinete, Fernando, depois Eugênio, Cássio e Célio Gaúcho, César, Tozin e Aguinaldo, Rubinho, depois Ricardo Batata, Bé e Luciano. Já o Goiás, comandado pelo técnico Procópio Cardoso, esteve escalado com Sérgio, Wilson, Sanderley, Luiz Carlos e Augusto, Roberto Ramos, Wallace e Estrela, depois Edivaldo, Niltinho, Pirata, depois Marcelo Batista e Vanderlei. Os gols do jogo foram marcados por Wilson Goiano para o Goiás, aos 43 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Bé empatou para o Vila Nova aos 3 minutos do segundo tempo. Na prorrogação, porém, a estrela de um certo jogador revelado nas categorias de base do Vila brilhou
e Ricardo Batata fez o gol do título colorado aos 7 minutos do primeiro tempo, dando ao Vila Nova o Goianão de 1993, Vinícius. No ano seguinte, em dezembro, no dia 18 de 1994, Goiás e Vila Nova se enfrentaram no jogo de ida no dia 11, empate por 1-1, decisão direta entre as duas equipes. No dia 18, vitória esmeraldina por 2-0, gols de Baltazar e Beto Contra, e aí o Goiás voltou a conquistar um título estadual. Kleber, Zé Teodoro, Márcio Goiano, Luiz Carlos e Augusto, Reidner, Romeu, Guará e Adriano, Baltazar e Emerson formaram a equipe titular do Goiás, comandada por Walter Nascimento. Já o Vila Nova tinha Josenildo, Jorge Rauli, Marcelo, Paulo Silva e Célio Gaúcho, Fabinho, Beto e Rubinho, e Tim, Luciano Mineiro e Bé. O técnico era Roberval Davino. Vai bater, Evandro, o córner lá na ponta direita. Toma posição, Evandro, para bater em favor da equipe do Goiás. Corre, bate na boca do gol. Josenildo foi, a bola vai pro gol. Goiás! Gol, Márcio! Goiás! E gol! E gol! E gol! Goiás! Periquito voador! Goiás! Avião verde, empata o Goiás, Márcio, Goiás, Márcio para o Verdão, Márcio, camisa número 5, Goiás, 44 minutos do primeiro tempo, no esquinado, Josenildo soltou, Márcio foi lá em cima, cabeça nela, para o ângulo direito, empata o Goiás, Márcio para o Verdão, camisa número 5, um gol que dá muita alegria para o deputado Wagner Vilela. Ô Josenildo, daqui vem mais! 2 anos se passaram e Goiás e Vila Nova defenderam o título, disputaram o título do primeiro turno do Campeonato Goiano de 1996, a famosa Copa Pepsi, e o Goiás ficou com o título ao vencer por 2-1. Em 1997, as duas equipes se pegaram na fase semifinal do Campeonato Goiano. E como já citamos neste especial sobre o clássico da emoção, em confrontos de semifinal até agora, sempre tem dado Goiás. Em 1997, a equipe esmeraldina venceu a primeira partida no dia 15 de junho por 3-0. E no segundo jogo, 3 dias depois, mais uma vitória do Goiás, desta feita por 2-1. Em 1998, mais uma decisão direta entre as duas equipes. No dia 7 de junho, para um Serra Dourada com 26.174 pagantes e uma renda de R$ 228.725, com a arbitragem de Oscar Roberto Godoy de São Paulo, Vila Nova e Goiás empataram no dia 7 por 1-1. Fernandão marcou para o Goiás, Anderson Barbosa fez o gol do Vila Nova. Time esmeraldino de Walter Nascimento teve como escalação Marcos, Luiz Paulo, Túlio, Gito e Marquinhos, Reidner, Josué, Valber, Ranielli, Alex Dias e Fernandão. Já o Vila Nova tinha Enival, Vladimir, Cristiano e André Ceará, Adeilson, Elcio, Donizete, Anderson e Kaká, Rui e Luciano. O técnico era o Vanderlei Paiva. Esta foi a decisão de uma série de 3 partidas, onde o Goiás venceu a primeira por 1-0, empatou a segunda por 2-2 e empatou a terceira por 1-1. Então, Vinícius, na sequência nós vamos extrapolar os limites de Goiás. Contaremos as histórias de Goiás e Vila Nova, regional, nacional e muito mais estaduais. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos nesta programação especial do Futebol de Goiás, uma edição dedicada aos jogos decisivos da rivalidade, do clássico da emoção, Goiás e Vila Nova, Vila Nova e Goiás. E o último grande momento aconteceu em 1999, onde as duas equipes disputaram títulos nacionais e títulos estaduais. Geliezer. É verdade, Vinícius Tondo. Em 1999, Goiás e Vila Nova estiveram envolvidos no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. O Goiás acabou levando a melhor, ficando com o título e também conseguindo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E quem lembra, né, daquela trajetória, daquela disputa intensa, foi o técnico Hélio dos Anjos. O Vila bem e o Goiás bem é um termômetro positivo para o futebol goiano. Foram 2 quarta-feiras, os 2 jogos da fase final do Campeonato Brasileiro de 99. 56 mil pessoas e 55, vocês devem ter aí, foram 110 mil pagantes em 2 jogos, quarta-feira à noite, porque a CBF não quis saber, marcou e marcou. Então você imagina bem, eu tenho aquilo na minha vida, eu tenho de frente para o campo, vendo de um lado a fumaça verde, e vendo do outro lado a fumaça vermelha, aquele estádio, uma loucura. Quer dizer, e o time do Vila era muito bom. E o time do Goiás era simplesmente excepcional. E depois desses confrontos acirrados da Série B de 1999, Vila Nova e Goiás voltaram a protagonizar partidas decisivas em um campeonato que não foi o goiano, mas a Copa Centro-Oeste. Os 2 times decidiram a competição em 2 jogos. No dia 26 de fevereiro, o Goiás venceu por 3-1. E na segunda partida, dia 1º de março, um massacre 5-1 para o Goiás sobre o Vila Nova e o título da Copa Centro-Oeste conquistado. Kaká recolheu pro Goiás, lançou pro Dil pela direita, o Goiás espera o tempo passar, 4-1 pro Goiás, que só vai na boa, como agora com o Luciano Baiano, que tem o Túlio colocado, e dá bola para o Túlio, é a chance do 5º gol, correu, bateu e gol! Goiás Esporte Clube. Túlio recebe a bola, vai na grande área, e manda no canto direito do goleiro França, e encheu a mão pra cima do Vila Nova, uma mão cheia. É o 5º gol do Goiás, o campeão da Copa Centro-Oeste, mais um título para o Goiás. Agora quem marcou foi ele, Túlio. Camisa número 8. 29 minutos passados no segundo tempo. Agora Goiás 5, Vila Nova 1. Um gol que dá muita alegria para o Edminho Mendonça Pinheiro e para a Sônia, a esposa do Edminho. O França levanta que vem mais. Depois de realizarem a disputa do primeiro turno, vencida pelo Goiás, em junho de 2000, Vila Nova e Goiás se enfrentaram pela decisão do segundo turno. No dia 21 de junho, um dia histórico, uma das maiores polêmicas da história do clássico. E tudo começou neste gol. Olha o Túlio, de novo, levantou para Criciúma, tentando a cabeçada, pênalti ele dá! Marcou pênalti contra o Vila agora! E agora? Ele marca pênalti, marca um toque do jogador do Vila Nova! Quando subia sem ângulo, Silvio Criciúma, Elmo Rezende marcou o penal! Eu quero a
Ajuda sua, José Carlos. Ele meteu a mão na bola. Eu tinha dúvida se era o Silvio Criciúma ou o Gustavo. Mas os meus colegas aqui atrás confirmaram que foi o Gustavo quem meteu a mão na bola infantilmente, porque a bola já estava saindo da linha de fundo, Cunha Filho. Gil vai cobrar. Gil vai cobrar o pênalti. Elmo Rezende, questionado na sua atuação neste clássico da rivalidade. Prepara-se ali o Gil, artilheiro do campeonato, pode chegar, se isolar mais ainda. A 29. Pode chegar a 29. Atenção, é o Gil, para a cobrança do pênalti, autorizado, caminhou, correu, bateu e gol! Aos 47:30, como manda o figurino é o nome da fera. Protagonista da polêmica deste ano de 2000, o árbitro Elmo Rezende, aliás, só voltou a apitar um Goiás e Vila neste ano de 2016. À época, em 2000, ele foi entrevistado e tentou explicar a marcação do pênalti polêmico na final do segundo turno. O jogador tava puxando. O jogador puxou, Elmo? Muito. Hã? Só esclarece, por favor, Elmo. Ele falou puxou e muito. Antes da bola chegar no Gustavo, o jogador puxou. Antes da bola chegar no Gustavo? Na hora que eu marquei, não. Você não marcou toque de mão então, né? Não, toque de mão não. Eu marquei o César puxando o jogador. Não foi toque de mão. O César puxando ou o Gustavo? Não, o Gustavo já tava lá fora, não tem nada a ver. Por conta da marcação do pênalti que o Elmo Rezende tentou explicar, o presidente do Vila Nova na época, o Wilson Balzac, conta que se fosse hoje, ele não deixaria o Goiás cobrar a penalidade. O jogo se transcorreu de uma maneira épica, e aí o Goiás saiu na frente, nós empatamos, o Goiás fez 2-0 e nós empatamos, ali pelos 30, o Elmo expulsou 2 do Vila, e aí teve o pênalti. Quando teve o pênalti, que não foi pênalti, entendeu? Não foi pênalti, ele ainda expulsou mais um, então o Vila parece que terminou com 3 jogadores, se não me engano, 3 jogadores expulsos. E eu fiquei ali, sabe, naquele negócio, porque bateu o pênalti, né? Hoje meu arrependimento é isso, ter deixado bater o pênalti. Hoje, se eu pudesse voltar atrás no tempo, e se tivesse as facilidades de hoje, celular, coisa e tal, papá, o certo, hoje eu faria, não é o ético, nem é o legal. Não tô ensinando isso pros meus filhos. Isso eu tô falando, se eu me dar aquele momento de Eurico Miranda, entendeu? Eu não teria deixado bater o pênalti. Tira o pênalti, depois tira o time. Que eu vou explicar pra vocês por quê. Porque foi uma confusão. Não sei se você viu o videotape, demorou pra bater o pênalti ali uns 3, 5 minutos, eu fiquei ali inerte nas cadeiras. Aí bateu o pênalti, o Goiás ganhou. Quando eu desço, um monte de gente falando um monte de coisa e tal, papapá, inclusive o Ricardo na meia, todo mundo naquela revolta, porque não foi pênalti, foi uma sacanagem. E o jogo já foi cercado de mistério, coisa e tal, porque não sabia quem ia ser o... Levaram um monte de árbitro lá pro jogo. Foi, assim, uma coisa meio louca. E aí quando eu entro no campo, inclusive não podia a gente entrar, porque os juízes queriam sair pelo túnel que vai pras cadeiras, que era o que a gente vinha das tribunas. E então eles não podiam sair, nem a gente entrar, tava trancado, aquele burburinho. Quando eu entro no campo, eu já tava transtornado, e eu dou aquela declaração, acabou o campeonato. Vocês foram longe demais. Diante desta polêmica, o Vila Nova desistiu do jogo da volta. O Goiás venceu por WO e conquistou o inédito pentacampeonato. Por não ter entrado em campo na segunda partida da decisão do segundo turno, o Vila Nova foi rebaixado nos tribunais. Disputou o Campeonato Goiano da Segunda Divisão no segundo semestre, foi campeão e no ano seguinte conquistou o título da Primeira Divisão. A final foi direta, 2 jogos contra a equipe do Goiás. A primeira partida aconteceu no dia 26 de maio e o Vila venceu por 1-0 com gol do atacante Finazzi. O segundo confronto aconteceu no dia 2 de junho de 2001. O Vila Nova venceu por 3-1. Sendo que os gols da equipe colorada foram marcados por Rogério Correia, Serginho e
Túlio Maravilha. 49, vai acabar o jogo. Acabou! Tá aqui o Túlio Maravilha! Seu sonho tá realizado, Túlio! É isso aí, parabéns a todo mundo. Campeão, graças a Deus. Título prometido, conquistado. Opa! A todo mundo, parabéns. Agora, qual foi o momento mais difícil do jogo, Túlio? Ué, foi no primeiro tempo, né? Onde nós fizemos 1-0 e eles conseguiram aí pressionar. Mas o jogo difícil não teve, não. Naquela oportunidade, o Vila Nova foi escalado com Fernando Praz, Ayrton, Vladimir, Rogério Correia e Dejair, Donizete, Kleber Goiano, Carioca e Serginho, Anderson Barbosa e Túlio Maravilha. O técnico era Arthurzinho. Já o Goiás tinha Arley, Cláudio, Índio, Silvio Criciúma e Marquinhos, Josué, Marabá e Danilo, Dil, Fernandão e Araújo. Vila voltava a conquistar um título estadual. Além deste duelo em 2001, tivemos outro pela Copa Centro-Oeste. O Vila empatou com o Goiás por 1-1 no estádio Serra Dourada, com arbitragem de Carlos Eugênio Simon e gols marcados por Serginho para o Vila Nova e Josué empatou no final do jogo para o Goiás. Vila Nova e Goiás voltaram a se enfrentar pela Copa Centro-Oeste no ano seguinte, em 2002. Desta feita, na fase semifinal. E o Goiás eliminou o adversário. Na primeira partida, o Vila até venceu no dia 21 de abril, 1-0. Só que no dia 28 do mesmo mês, vitória e classificação esmeraldina por 4-3. A seguir, neste histórico que o futebol de Goiás e suas histórias faz pelos confrontos entre Goiás e Vila Nova, vamos rememorar os confrontos, os jogos nos anos 2000, inclusive o título do Vila Nova de 2005 e os vários embates em fases semifinais. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Goiás e Vila Nova estão frente a frente na fase semifinal do Goianão 2016. E hoje o futebol de Goiás e suas histórias rememora confrontos importantes, decisivos ao longo das trajetórias das duas equipes. No bloco anterior, tratamos de Campeonato Brasileiro da Série B, Copa Centro-Oeste e agora rememoramos o último título do Vila Nova em um confronto direto contra o Goiás. Aconteceu na temporada de 2005. As duas equipes se enfrentaram em duas partidas. No primeiro confronto, empate 1-1. No segundo, um outro empate 0-0. Só que nos pênaltis deu Vila Nova e vitória por 3-1. Prepara-se Rodrigo Alvim, atenção, o torcedor do Vila confia, o do Goiás confia no ar, é o Rodrigo, bateu e gol! O Vila Nova, perto, muito próximo ali do pódio, para comemorar a conquista do título. Vibrando muito, o Joás Abrantes, o Otávio Silva, o Pedro Batista, a Leila Ribeiro da Silva, a Fabiana Peixoto, o Preto, a Alessandra. O Goiás vai para a quarta cobrança, é com Edmilson. O Goiás marcou o primeiro com Tabata, perdeu o segundo com Aldrovani, o terceiro com Júlio Santos, vai tomando posição agora Edmilson para bater
chuteira em favor da equipe do Goiás. É o quarto pênalti para o Goiás. Prepara-se Edmilson. O Vila pertinho de ser campeão goiano 2005. Edmilson correu, chegou, bateu pra fora! Pra fora! Pra fora! E o Vila é campeão goiano 2005! A juventude, a tranquilidade, a calma, o amor à camisa, o coração na ponta da chuteira, a vontade, a disposição, a fibra, o amor, dá o título do Vila Nova, campeão goiano 2005, vibrando muito, o Macalé, a Jussara, o Rodrigo, a Maria de Fátima Rodrigues, a Natália, a Raquel, o Lucas, o Thiago de Virinho, o José Rocha, o Edmar do Banco Rural, o Luiz, o Edson, o Manuel Feirantes e o aniversariante Luiz José Nascimento. Vila Nova, campeão goiano 2005. O Vila Nova foi escalado em 2005 com Michel, Marquinhos Paraná, Heleno, Igor e Rodrigo Alvim, Fábio Bahia, Alexandre, Tim e Itaqui, Pedro Júnior, Ivando. O técnico era Edson Gaúcho. Além desses jogadores, Paulo Ramos, Vitor Doido e Leonardo Manzi ainda entraram no segundo tempo. Já o Goiás foi escalado com Arley, Aldo, Júlio Santos e João Paulo, Paulo Baier, Kleber, Thiago, Rodrigo Tabata e Jadilson, Michel e Fábio. O técnico era Péricles Chamusca. E no ano seguinte, Vinícius, 2006, Goiás e Vila Nova se enfrentaram na fase semifinal do Campeonato Goiano. O Goiás levou a melhor, depois de vencer o primeiro jogo por 2-1 no dia 18 de março e empatar a segunda partida por 0-0 no dia 26 de março. O time esmeraldino chegou à final contra o Atlético Goianiense. No ano seguinte, 2007, mais uma vez, Vila Nova e Goiás estiveram frente a frente em uma fase semifinal do Campeonato Goiano. Aliás, foram duas sequências recentes, 2006 e 2007, e daqui a pouco vamos destacar também 2011 e 2012. Nesta temporada de 2007, o Goiás no primeiro confronto, no dia 15 de abril, venceu por 2-1. Esse jogo foi polêmico. Quem não se lembra do famoso gol de mão do atacante Fabrício Carvalho? Não tinha como alcançar a bola, estiquei a mão, bateu bem no polegar e entrou. O gol do atacante Fabrício Carvalho foi o primeiro da vitória do Goiás por 2-1. O zagueiro Aldo fez o segundo e o Alex Oliveira, de pênalti, descontou para o Vila Nova. Na segunda partida, as duas equipes empataram por 1-1 e o Goiás passou para a decisão, onde perderia para o Atlético. 4 anos depois, 4 temporadas depois, em 2011, no dia 24 de abril e no dia 1º de maio, Goiás e Vila voltaram a se enfrentar por mais uma semifinal. No jogo de ida, o Goiás venceu por 1-0. No jogo da volta, o Vila vencia por 2-1. Até que um gol de Carlos Alberto decretou o empate e fez com que uma confusão fosse instalada no gramado do Serra Dourada. O tempo passa! Olha a hora! Olha o Marcão, cruzou, fechou a Carlos Alberto, cabeceou! E gol! Setor esquerdo, faz o cruzamento, Carlos Alberto entrou como elemento surpresa, meteu a cabeça na bola, em clássico como este, qualquer vacilo é fatal, e o Carlos Alberto chega, ele que já havia marcado um gol no primeiro jogo quando o Goiás ganhou de 1-0, aparece por trás, mete a cabeça na bola, empata o clássico da emoção, empata para o Verdão, empata para o Goiás, empata para o Periquinho Papão, meu
segundo tempo agora tudo igual. Este resultado leva o Goiás para a decisão com o Atlético. Goiás 2, Vila Nova 2. E em 2012, Vila Nova e Goiás fizeram até então, este ano de 2016, o último confronto decisivo entre eles. Se enfrentaram novamente pela fase semifinal do Campeonato Goiano e outra vez o Goiás saiu classificado. Depois de vencer o primeiro jogo por 1-0 e o segundo jogo por 3-0, o time esmeraldino se credenciou para decidir o título contra o Atlético Goianiense. E a rivalidade do clássico da emoção continua. Na última semana, as duas equipes se pegaram no estádio Serra Dourada e empataram por 1-1. 29,5 no primeiro tempo, 0-0. Tá na casa do gol a equipe do Vila, também o verde, tá sensacional o clássico aqui no Serra. Quem ataca agora a equipe do Vila com sorte na cobrança do escanteio. Atenção, meteu a canhota, bola aberta, o cabeceio, encaixou! Encaixou! Anderson subiu do segundo andar para colocar lá dentro, abre o marcador Vila, é time de raça forte. Anderson subiu e pensou de cabeça, ela tá lá dentro, 29 jogados no primeiro tempo, a massa colorada explode de emoção aqui no estádio Serra Dourada, aberta a contagem, tá lá dentro do fundo do gol, aberta uma vermelho, na frente o Vila, ela ganhou o lado esquerdo do Renan, que ficou parado, a bola tá lá dentro, aberta o marcador no fundo do gol, Anderson testou e colocou lá dentro, vibre muito, os negócios do Vila comemoram aqui no Serra, ajeita o Rafael Lucas para cobrança, o dono do gol, vai pra bola, vai chamar a responsabilidade para colocar lá dentro, ele contra Wagner Bueno, apreensão do torcedor do Vila e do torcedor do Goiás aqui no Serra, vai pra cobrança, Rafael Lucas, autorizado, toma uma distância considerável para cobrança, no centro do gol Wagner Bueno, é pênalti a favor do Verdão, vai pra cobrança, caminha pra bola, Rafael Lucas vai soltar a perna direita, foi pra parada, fuzilou, encaixou! Gol! Rafael Lucas, o troco, a reação do Verdão no jogo tá lá dentro. O futebol goiano se rende ao Verdão, pura tradição. Eu sou Goiás e vou cantar até o peito me doer, canta a taça do Verdão, aqui no Serra Dourada, 46 jogados do primeiro tempo, espetacular clássico, Rafael Lucas, um tapa com a perna direita, o Wagner Bueno foi na bola, mas não pegou, tá lá, é do Verdão. Fica por aqui a edição de número 103 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Você ouviu vários gols ao longo de nosso programa. Agradecemos aos locutores Caetano Beghelli, Túlio Isaac, Cunha Filho, Edson Rodrigues e Hugo Sérgio, que eternizaram com muita emoção estes lances. Mais curiosidades, acesse futeboldegoias.com.br. Muito obrigado pela audiência, grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu e chutou.